Olá a todos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma aula sobre o secretariado e hoje nós iremos iniciar um assunto muito interessante, que é um assunto novo, né? Para alguns de vocês é um assunto novo e para outros nem tanto, que é o nosso bom e velho arquivo. Sim, vamos iniciar a falar um pouquinho sobre arquivo. Professor, arquivo. Arquivo é algo tão chato de se falar, porque é documento que tem que guardar, é coisa que tem que separar. Opa, você já está me descrevendo um pouco o que é o arquivo. Então, para iniciarmos, então vamos lá. O que é o arquivo? O arquivo vem do grego archaion. Se eu não me engano, é arcaio, que se pronuncia. Isso não, se não me falha a memória. A palavra arquivo, ela vem do grego que vem para derivar a palavra documento. Opa! Então, tudo que se é documento, há uma necessidade de arquivo. Ah, entendi, professor. Então, faz jus, então, a palavra grega. Então, faz essa ligação. Aí, beleza. Tem aqui, ó. Falar um outro ponto também. O arquivo também ele serve para guardar não só documentos. O arquivo, ele guarda informações e ele guarda a memória da empresa. Tudo que se passa dentro de uma empresa, documentações, são informações. E essas informações são memórias que as empresas criam para serem guardadas. Por exemplo, quando você tem a sua primeira CNH, por exemplo, ela é um documento. Aí, quando você atualiza, revalida a sua CNH, aquela CNH antiga, ela é um documento, correto? Pois é, mas você pode guardar ela como uma memória, uma parte, seu primeiro documento de CNH. Aquele documento se transformou em uma memória para você. E a atual se torna um documento de subimportância e de informação. O que eu quero dizer? Todos os documentos que passam dentro de uma empresa, sejam informações, toda a parte de documentação impressa ou digital, que contém alguma informação, ele pode se transformar, ou ele é um arquivo, que é aquilo que eu posso vir lá depois e consultar. Então, todos os documentos arquivados, eles servem para que, tanto arquivados digitalmente, dentro de uma pastinha do computador, ou de forma física, dentro de uma pastinha, numa caixa, todos esses documentos servem para que depois eu vá lá no futuro, ou em qualquer momento do dia, da noite, ou do momento do mês, dentro de um mês, dentro de um ano, independentemente da quantidade de tempo, isso vai depender do documento também, que eu posso ir lá e consultá-lo. O arquivo serve para que tudo aquilo que for arquivado, eu possa consultar posteriormente, tá bom? Aí depois, um arquivo, não tem como eu falar de arquivo se você não tem organização. Todo documento, todo arquivo. Quando eu falo arquivo, eu falo de ambiente. Que vocês vão ver lá mais para frente que eu tenho várias dimensões sobre essa palavra arquivo. Uma delas é essa questão do ambiente, de organizar os documentos dentro de uma pasta, sala, móvel e onde for. Não tem como falar se eu não falar de organização. Porque o documento, o arquivo, eu tenho que falar sobre organização. Porque um arquivo de uma empresa desorganizada atrapalha no fluxo da empresa. Imagina, você vai entrar numa sala, vai pegar um arquivo ou um documento, está tudo bagunçado e você não sabe por onde começa. Quando você vai pegar um documento numa salinha toda bagunçada, é totalmente complicado, porque você perde tempo, talvez você nem ache o documento. Tá, agora eu já falei do contexto da empresa, mas você, professor, fala de um contexto que acontece dentro da nossa casa. Simples. Sabe aquela caixa de sapato que você taca todos os documentos importantes lá, tudo misturado? Pois é. Se você tivesse uma organização para separar aqueles documentos da sua caixinha, ou que está na sacola, ou que está numa mala, não sei onde está, por data, por nome, por ordem de importância, classificar por numeração, não sei, por ordem de pagamento,
Se você classificasse, organizasse, seria muito mais fácil quando você precisasse, nossa, eu preciso de um talão atual. Aí até você achar na sua caixinha, na sua sacola de talões já pago, tá tudo misturado, talões de 2015, misturado com 2001, misturado com talões de energia de 2021, tudo bagunçado. Ao invés de você fazer isso, você classifica, separa, organiza, fica muito mais fácil. Você elimina até aqueles que você não vai mais usar. Bom? Aí beleza. Todo documento recebido ou produzido, ele pode se tornar arquivo. Todo documento que eu recebo, por exemplo, contas, ofícios, requerimentos, memorandos de outras empresas ou de outro departamento, eles podem se transformar em arquivos. Por exemplo, quando eu emito um documento para vocês, sei lá, um certificado, eles se tornam um documento para você. Então, ele pode ser arquivado se você desejar por ordem de importância. Quando eu recebo qualquer informação dentro de uma empresa, ele automaticamente se torna um arquivo. Aí, a ideia é quanto tempo ele vai ficar disponível para consulta e análise. É isso que vai definir a expectativa de vida de um documento. Expectativa de vida de um documento? Exatamente. Todo documento, ele tem um nascimento, ele tem o seu tempo de importância, ou ele é arquivado, ou ele é destruído depois. Por quê? Senão, eu vou ficar com a massa, se chama assim massa documental, aquela quantidade de documentos. Massa documental é a quantidade de documentos que eu possuo, impresso. Essa massa documental, ela vai só ocupar espaço. Pode ser, hoje posso até caracterizar isso como digitais e impressos. Por exemplo, você tem no seu computador um monte de documentos que você não usa. Só está ocupando espaço e você precisa de espaço. Elimina o que vocês não vai precisarem mais. Que você acha que... Acha não, que tem certeza que não há necessidade mais de uso. Então elimina. Você vai eliminando espaço. Beleza. Um arquivo, ele pode ser, hoje em dia, por causa do mundo digital, esse arquivo, ele pode ser tanto físico quanto hardware, que é um HD. Ele pode ser digital. O que é hardware? Qual é a diferença de hardware para software? Hardware, por exemplo, se você está segurando o celular agora, quando você toca na tela, você está clicando num hardware. Quando você abre um aplicativo, você está abrindo um software, tá bom? Então, de novo, exemplo do celular. Quando você palpa o celular, você está pegando ele, segurando ele, tudo que você consegue pegar, até os itens por dentro da memória dele, bateria, tudo que você consegue pegar é um hardware. Tudo que você consegue pegar em uma informática é hardware. Tudo que aquilo que é interno, por exemplo, um programa, um aplicativo, que ele é virtual, mas só que ele faz alguma coisa funcionar, é um software. Então, ele vai precisar muitas vezes de um hardware, um HD, por exemplo, um pendrive e assim por diante, para guardar. Então, todos os documentos que são guardados em um arquivo, ou são destinados ao item, por exemplo, um HD. Quando ele se torna um HD de arquivo? Quando ele tem essa finalidade de guardar documentos ou informações. Quando eu falo documentos, vocês já viram lá anteriormente, pode ser fotos, vídeos e assim por diante. Bom? Aí, professor, tá. Eu sei que até aqui eu estava lendo aqui, professor, passou um trema. Frequência não tem trema, tá bom? Passou um trema aqui. Considere. Como que eu posso classificar? Se o senhor falar assim, me dá 3 formas para eu classificar os documentos. Tem documentos que são muito importantes, e aqueles documentos que a gente quase não vai ver. Mas como que eu posso falar assim, esse é importante, esse não é tanto, mas esse aqui razoável. Então, eu tenho 3 formas de classificar os documentos. A primeira forma de classificar documento é o por muito importante. Quem são aqueles documentos muito importantes? Os documentos muito importantes, eu classifico ele porque é aquele que eu sempre estou usando para pesquisar, analisar. Por exemplo, vamos pegar aqui no caso de vocês. Vou pegar aqui, no meu caso, as notas de vocês. Ou a frequência de vocês. Eu sempre estou analisando ela. Então, ela para mim ela é muito importante, porque eu sempre estou analisando, sempre estou com ela mais próxima a mim, e assim por diante, eu estou observando aqui, ok? Toda hora eu estou pegando aquele documento, toda hora eu estou analisando algum documento. Então, todos esses documentos que são sempre usados, ou analisados, ou frequentemente
observados, eles são classificados como muito importantes. Aqueles documentos que tem sempre mais perto de você, em uma gavetinha ou em um armarinho pequeno que fica debaixo da mesa, que é para arquivo rápido. Já aqueles documentos que é classificado como importante, é aquele documento que muitas vezes ele é importante, de vez em quando eu vou usá-lo, né? De vez em quando eu vou lá e pego, por exemplo, uma conta de energia, por exemplo, igual que o próprio apostila traz aqui, que é um cadastro de um cliente, que eu toda hora não vou pegar um mesmo cadastro de um cliente. Quando eu, de vez em quando, ele é muito importante porque ele é algo assim privado, né, como dados pessoais, mas de vez em quando eu vou acessar. Por exemplo, vamos pegar aqui do nosso contexto. Quando você tem um documento aí, vamos lá, o título de eleitor. Se você fosse caracterizar ele aqui, qual que você caracterizaria? Muito importante, importante ou arquivo? Para classificar arquivo, é aqueles documentos que eu pouco pego. Tá mais, eu tenho que deixar guardado para depois eu eliminá-lo se for necessário. Ou deixar lá com histórico, deixar lá para classificar. Então, muito importante, aquele que eu sempre tenho mais por perto para ficar mais fácil de acesso, para eu analisar. Importante, aquele que de vez em quando eu vou usar, mas muito de vez em quando. Ou aquele que eu quase nem sempre, quase dificilmente eu pego, que é o cunho do arquivo. Por exemplo, título de eleitor. Eu vou classificar ele como muito importante, importante ou arquivo. Geralmente, a maioria das pessoas classificam ele como arquivo, que é aquele que quase dificilmente, que tem muito pouca importância. Eu não classificaria assim. Esse documento eu classificaria como importante. A gente vai pegar ele a cada 2 anos. Cada 2 anos, não é a cada 4 anos. Não. Porque se você for observar, a cada quase 2 anos tem eleição municipal e federal. Então, tem a federal, passa 2 anos, tem estadual, passa 2 anos, tem a federal e assim por diante. Então, a cada 2 anos, praticamente, a gente está pegando nosso título de eleitor, ou quando a gente vai cadastrar nosso título de eleitor, ou precisa do número do título de eleitor, a gente vai lá e busca ele. Então, quase sempre a gente usa. Quase sempre. Não é raro, mas é quase sempre. Aquilo, por exemplo, o nosso... deixa eu ver aqui. Certidão de nascimento. Nossa certidão de nascimento, ela pode ser importante? Ela é muito importante ou ela é só um arquivo? Eu classificaria, nesse caso, como arquivo. Colocando um exemplo. Eu classificaria a certidão de nascimento como arquivo. Por quê? Dificilmente a gente vai usar a certidão de nascimento. Por quê? Se você tem um CPF e um RG, ela já substitui automaticamente a certidão de nascimento. E ela é quase rara quando é necessária. Então, ela é caracterizada, a gente pode caracterizá-la como um arquivo. Professor, mas outra que a gente pode caracterizar como arquivo. Carteira de trabalho pode ser caracterizada como arquivo. Quase só quando realmente necessário para dar baixa para férias, isso aqui. Mas então ela pode ser, então, professor, quando de vez em quando eu pego ela não é raro eu pegar, porque quase anualmente eu preciso pegar, então eu posso caracterizá-la como importante? Fica a critério. Por exemplo, no meu caso, eu não uso mais a minha carteira de trabalho, então, para mim, ela é um arquivo. Vai depender também do uso e da necessidade de cada instituição ou pessoa. Bom, o que pode ser importante para você pode ser um arquivo para mim. Ou o que você pode falar assim, o que é muito importante para mim pode ser um importante para você. Por exemplo, o CNH. CNH eu classifico como muito importante, aquele documento que você tem que sempre estar perto. Mas se você não tem uma CNH, o que você vai fazer? Para mim não acho necessário porque eu não dirijo. Então, para mim, CNH é importante, mas para mim muito importante é o meu CPF junto. Opa, então vai ver, tá vendo que vai depender da classificação, da utilidade. Beleza. Aí, falando desses pontos, eu quero falar com vocês agora, depois que a gente classificou, a gente já sabe quais são, o que é mais importante, o que não é, como que eu posso separar o que é importante, o que é muito importante, o que é só importante, o que é arquivo. A gente já sabendo isso, para que serve um arquivo, a gente vai entrar nesses pontos mesmo, aprofundar no arquivo. Mas, professor, vamos lá. O que é um arquivo? Um arquivo é quando eu classifico, é quando eu organizo e quando eu guardo. Aí, quando eu guardo,
eu crio um sistema para que fique mais fácil eu encontrá-lo. Então, quando eu separo, eu organizo, eu guardo e crio um sistema para eu achá-lo depois, isso é um arquivo. Isso é arquivar. Isso é guardar. Arquivar, guardar. Você lembra sempre desse passo a passo. Quando eu classifico, quando eu organizo, quando eu guardo, quando eu crio um sistema para eu achá-lo depois. E depois que eu utilizá-lo, eu reguardo. O que significa isso? Arquivar. Esse é o sistema de arquivo. Ok? Aí, beleza, professor, mas por que é necessário eu arquivar? Exemplo. Você acha interessante, você acha importante gravar o meu nome? Guardar o meu nome? Por que você acha importante? Porque a gente está trabalhando juntos há um determinado tempo, há mais ou menos 25 dias ou 26 dias, e nesse tempo eu estou conversando muito com vocês. Então, é de extrema importância vocês guardarem na memória o meu nome. E eu guardar o nome de vocês para ficarem mais fáceis de identificar. Vocês viram a importância? Poxa, então se eu guardo, é para memorizar. O que eu memorizo é importante. Exatamente. Tudo que se guarda, tudo que se cuida, tudo que se organiza e se arquiva, é porque ele tem alguma importância, não só aqui, mas futuramente. Em qualquer parte do dia ou da noite, ele pode ser útil. Então, por que é necessário arquivar? A memória, a nossa memória, ela pode falhar. E guardar, e quando a gente guarda os documentos, a gente guarda algo importante. Porque, geralmente, quem fala assim, nossa, professor, eu prefiro não gerar arquivo, eu prefiro só guardar na memória. Vai esquecer. Tudo que você guarda na sua memória, você pode esquecer. Mas quando você tira da sua cabeça e transfere isso para um papel, ou alguém tirou da cabeça dele, transferiu para um papel e te entregou, aquela memória, ela é importante, porque ela, a partir de agora, ela saiu da cabeça de alguém e está no papel. Então eu tenho que guardá-la. Dependendo da memória, eu guardo por mais tempo. A informação que é colocada ali no papel, dentro de um papel, eu posso guardar por mais tempo ou eu posso guardar por um curto espaço de tempo, que entra a ordem de importância. Beleza. A gente já sabendo por que deve ser arquivado, porque toda a informação que ela é importante, quando eu arquivo, eu de uma certa forma, eu aproximo ela de uma lembrança, seja ela para consultar depois ou quando for necessário, eu tenho que entender a importância. Tá, professor? Qual que é a importância de eu ter um arquivo? O que é importante? Por que é necessário? Entra da necessidade. Porque assim, quando você tem um arquivo, você pode consultar. Depois que você consulta, você pode guardar. O arquivo também ele serve como uma prova jurídica. Sabe aquele papel? Sabe aquela conta que você pagou? Aquela nota fiscal que você pagou a sua conta? Aquele comprovante que você pagou a sua conta de luz? E você não guardou ele, você só jogou ele fora pensando que não era importante, você não guardou, você não separou, você não arquivou? Pois é. Aí te ligaram cobrando a conta de novo. Aí você fala assim, poxa, eu paguei. Aí você vai procurar o arquivo que comprove e você não acha. Por quê? Você não teve a cautela de guardar algo que é importante e que possa servir de uma comprovação posteriormente. Tudo que eu posso analisar, tudo que eu posso observar, tudo que eu posso comprovar de forma de documentos físicos ou digitais, eu guardo. Por quê? Lá na frente, ou a qualquer momento, ele pode servir de comprovação ou simplesmente para uma consulta, para eu aprender alguma coisa sobre. Por exemplo, vamos pegar aqui como consulta. Eu quero saber em que ano que eu nasci, em que horário que eu nasci. Eu posso usar a minha certidão de nascimento ou a minha primeira cartela de vacinação, que antigamente era um negócio grande, que tem até um peso. Isso, para mim, é um arquivo. Quando um arquivo, só para vocês terem uma ideia, a importância.
Quando eu arquivo isso para mim, ele vai se transformar em um arquivo de consulta. Ah, mas qual que é a importância disso? Por que você saber o seu peso? Quando você nasceu, é necessário o horário. É importante para mim. Quando é importante para uma pessoa ou para uma organização, a gente tem que guardar. Geralmente os documentos que alguém guarda num arquivo, para você, pode não fazer tanta diferença, porque é só mais um documento. Concorda? Se eu pegar minhas fotos pessoais e entregar na mão de vocês e falar assim, guarda, e vocês não vão cuidar tanto. Por quê? Não é de importância de vocês, não é de interesse de vocês. Então, vocês vão guardar de qualquer jeito. Ou quando vocês entendem que aquelas fotos são de extrema importância para alguém, eu devo cuidar delas, eu entendo a importância de eu guardar e zelar. Ligaram ao ponto do arquivo, quando vocês guardam documentos? Beleza. Aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre a finalidade. Para que serve o arquivo? Arquivo, eu tenho 3 pontos. Eu tenho um arquivo que serve para administração, para história e acessibilidade. Vamos pegar aqui. Todo arquivo que serve para administração é todos aqueles documentos que ajuda eu fazer ou uma política, uma nova política de decisão. O que é política? Como pode dizer assim, uma nova regra, digamos assim, para dentro da empresa, um novo jeito de se trabalhar. Quando eu entro no servir para administração, todo aquele documento que é guardado, eu posso usar ele simplesmente para, por exemplo, tomar decisões para a administração. Suponhamos que eu sou o empresário. Os documentos que eu guardo, por exemplo, notas fiscais antigas, são documentos para mim, estão arquivadas, correto? E essas notas fiscais antigas, eu posso usá-las para eu definir quais são os preços futuros dos serviços que eu vendi o ano passado. Ou eu posso usar essas notas fiscais para eu fazer a declaração do imposto de renda da empresa. Ah, professor, entendi. Então, todo arquivo que serve para o dia a dia da empresa é um arquivo administrativo? Exatamente. Professor, mas o que é um arquivo histórico, que serve para a história? Aquele arquivo que ele já teve a sua importância. Ele já teve a sua importância, ele já foi muito importante. Só que agora, ele faz parte da história da empresa. Por exemplo, a sua certidão de nascimento, ela já foi importante. Com o tempo, você foi criando, por exemplo, a identidade, o RG, o CPF, depois você tirou a sua carteira de trabalho, seu título de eleitor, você tirou agora seu CNH. A sua certidão de nascimento é um documento que teve muita importância há um tempo atrás. E a partir de agora, ela faz parte da história da sua empresa, que no caso é você, colocando você como empresa. Como ela teve muita importância na sua vida, você guarda para posteriormente você consultar, você pesquisar alguma coisa, alguma curiosidade na sua certidão de nascimento, ou você, sei lá, observar e planejar o futuro. Nossa, olha só, eu tinha tantos quilos quando eu nasci às 17 horas e assim por diante, os avós, paternos e assim por diante. Fez parte da sua história. Todo documento histórico fez parte de grande importância lá atrás da empresa. Agora, os documentos históricos é aqueles que não podem ser jogados fora. Por exemplo, eu tenho meu primeiro documento da abertura da empresa. Ele não tem mais validade nenhuma para mim. Só que aquilo virou um valor histórico para eu contar a história de como abriu a minha empresa, como funcionava lá atrás, como se fosse a característica, a memória histórica da abertura da minha instituição. E assim por diante. Acessibilidade. Quando eu tenho um documento que serve para acessibilidade, simplesmente, nesse contexto, nesse conceito, eu falo daquele documento que pode ser acessível por qualquer pessoa. Claro, salvaguardando a liberação para cada pessoa. Tem documentos que nem todas as pessoas podem pegá-lo. É só determinadas pessoas que podem pegar. Mas quando eu abro ele para acessibilidade, antigamente era só uma pessoa de um determinado cargo. Por exemplo, gerente. Era só um gerente que tinha acesso a esse documento. Quando eu coloco ele, eu classifico ele para uma acessível, eu simplesmente, sabe o que eu faço? Eu deixo os outros gerentes observarem também.
Assim, se não for tão crucial ou não conter informações secretas, eu posso abrir até para empresas observar. Então, documentos acessíveis é quando qualquer uma pessoa pode ter acesso a ele ou uma variada quantidade de pessoas. Bom, beleza. Agora vamos falar um pouquinho sobre a qualidade de um bom arquivo. O que é um bom arquivo hoje? Eu posso classificar como um bom arquivo. Um bom arquivo, primeiro ponto, ele tem que ser fácil. Eu já trabalhei em locais, eu já vi arquivos que as pessoas faziam de qualquer jeito. Separavam por cor e não por assunto. Capa de livro, por exemplo. Teve um tempo atrás, uma pessoa, ela classificou determinados livros por cor da capa. Um dia eu quero mostrar para vocês. Classificou os livros, por exemplo, o livro lá tinha um título, auxiliar administrativo. Aí tem a cor marrom aqui nesse auxiliar administrativo. Aí o auxiliar de mecânica puxava para o marrom. Então o que ele fazia? Juntava os dois arquivos, os dois livros juntos por cor e não por assunto. Então ficava tudo misturado. Só para vocês terem uma ideia, só para explicar é meio complicado, porque eu juro para vocês, eu não entendi o que ela quis pensar ou fazer. No ponto de vista dela, ficaria fácil para identificar, mas na realidade não ficou. Quando foi para a prática, virou uma bagunça. Então, o arquivo ele tem que ser fácil, e quando você entra, você já encontra o que você precisa de acordo com a organização, já sai de lá, já fica mais fácil para você saber onde que está cada coisa. Pegou o que você precisa? Rapa fora. Facilidade, quando você fala assim, poxa, quando eu entrei aqui, estava tudo bem organizado. E aqui nesse local, tinha um documento. Opa, quando você organiza um ambiente, um arquivo, você consegue dar falta de um só arquivo que está faltando. Sabe por quê? Pela sua organização, você tem uma sequência, você teve uma estratégia, um sistema de organizar. Quando falta um arquivo fora do lugar, muitas das vezes ou roubado, você sente falta. Ele é muito mais fácil para você identificar fraude. Se você tivesse um ambiente todo bagunçado, se eu entrar na sua casa e pegar, meter a mão naquela sua sacolinha, que está cheio de documentos tudo misturado, se eu tirar um só talão de energia, por exemplo, é um exemplo bem antigo, para falsificar depois, você não vai dar falta, porque já está tudo desorganizado. Por uma questão de organização, você vai lá e classifica certinho. Aí quando eu vou lá e tiro um talão de energia, você vai dar falta e fala assim, poxa, calma aí, esse talão de energia aqui está faltando um. Por quê? Pela sua organização, você conseguiu dar falta de um, porque você sabe como você organizou. Aí depois, toda empresa, geralmente o setor de arquivo, ele tem até uma porta chamada porta-chama, se eu não me falo a memória. Só para vocês terem uma ideia, tem arquivos de algumas empresas que é como se fosse um cofre. É tudo bem organizado, porque caso um incêndio aconteça, a memória da empresa não seja queimada. Bom, quando eu tenho um arquivo, de qualquer jeito, eu arquivo em qualquer lugar, acontece a deteriorização do tempo. O tempo deteriora os meus documentos. Já viu aqueles livros que você compra? A página é amarela, normal, bonitinha, e com o tempo parece que a página está ficando com marcas de ferrugem. Simples, porque onde você colocou tem muita poeira ou muita umidade. E aquilo ali vai corroer, muitas das vezes, todo o seu documento. Se não acontecer também, que dê traça, ou algum bichinho que coma as páginas do documento, ele fica amarelado. Já viu aqueles documentos de certidão de casamentos antigos? Se você tiver, você vai entender. Aqueles certidão de casamentos antigos, que você dobrava assim. Era uma folha A4, desse tamanho, mas você dobra no meio, depois você dobra de novo no meio e guarda. Com o tempo, quando você vai abrir, você tem que abrir devagarzinho, por quê? Aonde você dobrou, ficou as marcas como se fosse um X. E ficou muito úmido com o tempo aqui. E quando você abre de qualquer jeito, você rasga o papel. Por quê? Você não conservou adequadamente aquele documento. Todo documento
que ele tem, com o tempo ele vai se fragilizando, você tem que deixar ele aberto, jamais dobrar. O documento não se dobra, porque com o tempo, essa dobra dele ou vai passando, vai roçando em algum lugar, ou vai pegando umidade, e quando for abrir, isso aqui rasga com muita facilidade. Então deixa aberto, guarda, se possível, plastifique ou coloque dentro de um plástico, a depender da importância do documento, tá bom? Aí depois, duplicidade dos documentos importantes. Sempre, por exemplo, alguns documentos, certidão de casamento, por exemplo, antiga. Eu preciso de uma certidão de casamento antiga, nova, por exemplo. Eu guardei minha certidão de casamento antiga, lá de 1950, aquela que era pequenininha, mas que eu dobrei e guardei, aí lá com o tempo foi rasgando nessas partes. Se você for ver, as partes que não ficaram dobradas, elas estão quase inteiras, né? Praticamente inteiras. E as partes que você dobrou, está rasgando. Por isso que não se dobra. Aí eu falo assim, nossa, eu vou ter que guardar uma cópia. Toda vez que eu tenho um original de um documento muito importante, às vezes é bom, quase sempre, ter uma cópia, uma segunda via. Ter o original e manter uma segunda via como se fosse uma carta na manga, como se fosse uma chave reserva. Bom, isso vai depender da importância do documento. Custo razoável, para se manter o arquivo, você precisa de muito dinheiro, ou dependendo pouco dinheiro também, porque depende da intensidade da luz, tem que ter uma lâmpada certa, não pode ter um ar-condicionado que jogue umidade no ambiente, tem que cuidar extremamente assim, de um zelo muito grande. É como se você estivesse cuidando da sua própria mente, da sua própria cabeça, que guarda as suas informações. É a mesma coisa que você tem que ter de característica para cuidar também e zelar de um arquivo, tá bom? Aí, beleza. Ocupação de pequeno espaço, capacidade de expansão. Geralmente, quando uma empresa é pequena, ela tem uma salinha pequenininha. Geralmente, o arquivo começa, quando a empresa inicia, em uma caixa. Aí, com o tempo, vai aumentando a quantidade de documentos. Então, ele passa por um estante. Aí, com o tempo, não cabe no estante, ele destina uma salinha só para isso. E essa salinha, ele já deixou quase no fundo da empresa, porque o dia que precisar, ele pode construir, fazer uma expansão dessa salinha para deixar ela maior, para caso necessite de arquivar mais documentos. Assim mesmo também em HD. Se você quando a empresa inicia, ela pode ter um pendrive, por exemplo. Aí com o tempo, o pendrive já não dá conta de guardar tudo. Então ele passa para um HD externo. Aí com o tempo o HD externo não dá. Então ele tem que montar um PC, um computador central. O que é um computador central? Ao invés de eu arquivar tudo no meu notebook, eu deixo um computador guardado lá no meu escritório e eu compartilho na rede as pastas que estão lá dentro. Tudo que eu gero aqui, eu guardo lá. Porque se porventura esse computador queimar, os dados não são atingidos porque o computador central é o cérebro central que está guardado. Bom, então, aí daquele computador, geralmente vai ter 2, 3, 4 terabytes. O que significa isso? São 1000 gigas. 1 giga, 2 gigas. Vocês lembram? Vamos lá. Esse aqui eu vou falar para vocês depois. Kbyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Megabyte, como se fosse quilograma. Kbyte, como se fosse grama. Megabyte, como se fosse grama, quilograma. Megabyte, 1 giga, como se fosse quilo. E terabyte, como se fosse arroba. Tá vendo a intensidade? Bom, da capacidade? Beleza. Agora eu quero falar com vocês sobre a função do arquivo. Como que ele funciona. Nessa função do arquivo, eu tenho alguns pontos que eu quero trabalhar com vocês, que é a armazenagem, a integridade, a conservação, a segurança e a simplicidade. Bom? Beleza. Para eu trabalhar a armazenagem, é o seguinte. O arquivo, para ele funcionar, eu tenho que recolher tudo, separar, eu tenho que identificar e catalogar para eu arquivar.
Isso para armazenar, guardar. Para eu manter os arquivos que eu separei e guardei íntegros. O que é integridade? Do jeito que ele veio, ele tem que ficar. A qualidade. Por exemplo, essa folhinha está branquinha, tudo bonitinho. Então, eu tenho que manter ela íntegra, do jeito que ela está. Então, eu tenho que garantir que elas sejam, com esses arquivos que foram guardados, eu tenho que garantir que eles sejam conservados através de quê? De cuidados. Mas tá, professor, falando de conservação. Conservação conservação e precisão, primeiro ponto, eu sempre devo emprestar, quando alguma pessoa pegar o arquivo emprestado, ela deve devolver do mesmo jeito que ela pegou. Porque muitas das vezes, por isso que você tem que controlar, quando uma pessoa pega um arquivo emprestado, vou lá para vocês e falo assim, secretária, do plano de tal, me presta aquele ofício que eu te mandei, aí você vai lá, tira do arquivo, você empresta. Aí quando ele volta com uma mancha de café. Poxa, meu, você pode dar puxão de orelha, ó, eu te emprestei. Se ele voltou assim, a partir de agora você se responsabiliza por qualquer situação que for necessitada desse documento e for recusado por causa dessa mancha de café, porque você estragou. Por quê? Você, quando empresta, você também co-participe. Co-participe significa que você também tem responsabilidade no que acontecer com esse documento. Bom, depois, para eu conservar, eu preciso também garantir que quando alguém precisar desse documento, na minha ausência, essa pessoa encontra. Então, o jeito que eu arquivar, o jeito que eu guardar, o jeito que eu separar, eu tenho que ter no mínimo, um arquivo simples, muito simples, de ser localizado as informações dos documentos arquivados nele. Segurança. Igual que eu estava falando para você, não é qualquer um que pega o arquivo. Se você, por exemplo, professor, eu posso ir na sua casa buscar os seus documentos de identidade? Não. Por quê? É algo só meu. É algo de importância só para mim. Dependendo do documento, poucas pessoas podem ter acesso. Dados pessoais, só quem registra e só quem realmente trabalha com esses dados. Outra pessoa não pode ter acesso. Dados financeiros. Exemplo, vamos pegar o exemplo na casa de vocês. Olerite. Olerite consta o que você ganha mensal. Exemplo. Seus filhos podem ter acesso? Não. Seus filhos não podem ter acesso. São documentos que são muito importantes. Por isso, a segurança de mantê-los bem guardados, bem separados, para que poucas pessoas tenham acesso, ou somente aquelas que você queira ou autorize ter acesso, pode observá-lo, analisá-lo. Por isso que a segurança, primeiro ponto, eu tenho que ter segurança para que meus documentos lá dentro não sejam roubados, não sejam queimados ou não extraviem. Professor, pergunta. Quem que vai querer roubar papel? Você não sabe o quanto que um papel pode matar uma pessoa, pode derrubar uma empresa, um papel pode te levar para a cadeia, um papel pode fazer o que você quiser. Por quê? Não é o papel que é importante, é as informações que contam no papel que é importante. Por isso que a gente cuida, não do papel, a gente cuida das informações que estão no papel. Bom? O extravio. Quando alguém... Como pode dizer? Extravio. O extravio, geralmente, eu posso caracterizar como um roubo também, mas muitas das vezes, quando um documento chega para você, sem querer, uma parte dele vai para outra pessoa, vai para outro local. Isso é extravio. Mas quando você faz isso propositalmente, isso é um roubo. Bom? Beleza. Simplicidade. A simplicidade, quando eu quero abordar aqui, a simplicidade é algo que é fácil de ser encontrado, é algo fácil de ser localizado, porque tem arquivos que poucas pessoas conseguem entender. Exemplo, se você tem um computador, fala assim, professor, eu quero que o senhor analise se o meu jeito de arquivar minhas coisas são fáceis. Aí eu abro o seu arquivo, o seu computador, a primeira coisa que eu vejo, um monte de documento na área de trabalho. Aí eu abro lá na sua parte de documentos, um monte de documento jogado lá, um monte de foto jogado lá, um monte de música jogada, tudo jogado. Claro que se eu for precisar de um documento, eu vou demorar muito tempo para encontrá-lo.
Mas, se você tiver um jeito simples, tá vendo que eu estou falando do físico e do virtual? Mas se você tiver um jeito simples de organizar, separar por pasta, por nome, por situação, fica muito mais fácil, porque eu vou diretamente onde que eu desejo. Bom? Beleza. Vou dar um exemplo para vocês. De novo. Aqui, no caso de vocês, eu tenho uma empresa que eu separo tudo por pasta, de A a Z, e cada empresa, por exemplo, vamos colocar Senai. O Senai, ele está aqui na pasta S. E dentro do Senai tem muitas outras pastas. Né? Eu falo assim, olha, eu estou caçando a pasta do Senai, eu não estou conseguindo achar. Aí eu falo para a pessoa, olha, clique em clientes. Clientes, vai lá na letra S. Que letra que começa o Senai? Letra S, então vai em S. Achou o Senai? Achei. Agora, dentro da pasta do Senai, achou o que você precisa? Achei, porque está tudo separado por determinado assunto e fica muito mais fácil para se localizar. Bom, isso aqui é algo bem organizado, bem simples também para se trabalhar. Por isso que entra na simplicidade. E quando você sair da empresa, que ela continue trabalhando. Aí eu vou fazer do meu jeito, assim a empresa nunca vai me mandar embora porque só eu sei fazer. Não adianta. Pode vir uma pessoa e fazer melhor do que você. Então, você sempre deixa do seu melhor. Aí, se você permanecer ou não, é uma consequência. Mas a empresa ela não pode parar. Bom, pensa isso como se fosse a sua empresa. Show? Beleza. Rotina de documentos. Rotina de arquivo. É uma rotina. Aquilo que sempre acontece. Rotineiro. Todo dia, o mesmo jeito acontece. Primeiro, como que eu vou saber qual arquivo que eu devo arquivar? Qual documento que eu devo arquivar? Primeiro, eu tenho que ler. Eu tenho que ler esse documento para que eu classifique. O que é classificar? Separar. Aí eu tenho que entender que método que a empresa ela utiliza. Por exemplo, é por alfabeto? É por numérico? Esse documento que eu classifiquei, por exemplo, ofício, tem uma numeração específica? Ou é por data? É o jeito que esse documento vai ser arquivado, tá bom? Numerar ou codificar, isso vai depender se a empresa ela usa um esquema de numeração. Se não usar, por exemplo, tem documentos que chegam para a gente que não tem numeração. Exemplo, e-mail. O e-mail eu recebi e eu preciso imprimir. Aí, quando eu vou arquivar isso, eu tenho que dar um jeito de controlar isso. Ou é por data do que eu recebi, ou é o número que eu vou criar. Eu vou agrupar, que é o material ou outros conforme o seu código utilizado. O que é agrupar? Colocar tudo junto em uma pasta ou em uma estante, assuntos do mesmo cunho. E eu vou arquivar. O que é arquivar? Vou preparar para arquivo, que é a parte de guardar. Vou perfurar, vou colocar numa pasta, talvez eu vou etiquetar, para ficar mais fácil de encontrar. O jeito que eu estou falando aqui, muitas vezes você fala assim, professor, eu não consigo mensar isso aqui. Eu não consigo ter a imaginação, eu não consigo entender. Vamos colocar no nosso cotidiano. Quando a gente vai para o supermercado, a gente faz a compra. Beleza. Fez um monte de compra, colocou em cima da mesa que chegou aqui. Aí eu tenho que ler a embalagem de cada item, não tem? Para eu separar, por exemplo, os itens que vão para a geladeira. Então eu coloco tudo de um lado. Não é um jeito, não é um método. Tudo que vai para a geladeira de um lado. Tudo que vai ser lavado para outro. Tudo que vai ser guardado na estante para outro. Tudo que vai pro como é que chama o negócio de guardar trem? Não, como é que chama? Esqueci. Deus do céu. Dispensa, obrigado. É tudo que vai para dispensa. Então eu separei meus arquivos, eu classifiquei de acordo com para onde ele vai, o método. Tudo que vai para a geladeira, eu separei. Por quê? Eu fui lendo um por um. Então li aqui, separei. Li aqui ketchup, e tem que ficar dentro da geladeira, ok. Então eu li, de acordo com o que eu li, eu separei. Aí eu tenho que numerar ou codificar. Nessa situação não precisa, mas eu posso colocar uma etiquetinha. Professor, mas aí já é loucura. Sim, tem gente que é louca. Colocar uma etiquetinha mostrando o número do item que tá, e eu escrevo o número dele, por exemplo, vou colocar o número 001 para ketchup. Então coloca lá 001, coloco uma etiquetinha. E vou colocar o 001 no número, esse número no meu sistema.
Quando eu falo assim, olha, eu preciso do item 001, aonde ele está? Aqui no sistema, o Jean, ele mostra que está na geladeira. E esse 001 é um ketchup. Aí eu já sei que é onde que ele está, eu já vou lá onde que ele está arquivado. Entenderam a simbologia? Agrupar. Depois que eu agrupei, olha. Então, depois que eu agrupei tudo que vai para a geladeira, vou pelo número, tudo que vai para a estante, tudo que vai para a despensa, beleza, vou para lá. Agora, eu tenho que furar, colocar na pasta ou etiquetar. Nesse caso, o que eu vou colocar? Eu vou colocar as etiquetas, como já disse. E se for, por exemplo, vamos colocar que são mortandelas. Eu vou arrancar o plástico e vou guardar numa vasilhinha. Eu não estou arquivando, não estou melhorando ela. A mesma coisa acontece com o papel. Quando eu pego um papel, eu perfuro. Coloco 2 furinhos aqui, coloco numa pasta. Agora eu tenho que identificar o nome dessa pasta, porque depois eu encontro o papel que está lá dentro. Bom? Espero ter explicado bem. Muito bem. Conservação. Conservação dos arquivos. Na conservação dos arquivos, um arquivo mal conservado, ele vai prejudicar bastante. Quando o arquivo não está bem organizado, ele não está bem separado, ele não está bem guardado, ele prejudica a empresa e prejudica quem cuida desse arquivo também. O arquivo bem conservado é aquele que os documentos continuam novos, mesmo depois de muito tempo, ou quase não deteriora. Ou bem cuidados, ou até mesmo, sim, um arquivo mesmo é quando eu consigo encontrar qualquer documento em qualquer lugar, em qualquer momento e em qualquer hora. Tanto um arquivo bom, bem conservado, um documento bem conservado, é quando ele está inteiro, quase, se possível, quase sem nenhuma rasura, e fácil de encontrar. Só isso que eu quero. Uma conservação do arquivo é isso. Manter que esse documento seja bem guardado. O negócio tá, professor, como que eu faço para manter esse documento intacto? Primeiro, evita usar, beber água próximo a ele. Muitas das vezes, tem alguns documentos que você tem que usar máscara. Por quê? A saliva, quando sai da boca, ele pode ficar e umedecer o papel. Quando você guarda, com o tempo, a sua saliva ela vai deteriorando o documento também. Então, é muito detalhe. Tem situações que você tem que pegar a luva, porque o documento é muito importante, não pode deteriorar. Entendeu? Beleza. Item 7.2.8, que é as recomendações úteis. Tá, para a gente finalizar, o que eu devo observar em um arquivo? Primeiro ponto, os documentos que serão guardados, arquivados, quando fazem parte de um mesmo processo, deverão ser grampeados. Não utilize grãos. Ok, suponhamos que esse documento aqui, as minhas anotações, ele é um documento inteiro. Notem que eles estão separados. Se eu colocar um grampo aqui dentro, aqui em cima, unindo eles, esse aqui, o grampo com o tempo, ele pode sair e essas folhas se misturarem a outras. Então, o que eu faço? Geralmente, quando você se grampia, fica muito mais difícil desses documentos se perderem ou se separarem, tá bom? É mais fácil também para você unir para arquivar. Quando o documento ele é muito volumoso, geralmente a gente dobra os externos dele, as sobras dele, para dentro. Tem documentos que é muito volumoso, se você dobra, coloca ele para dentro. Mas a indicação sempre não é dobrar. Deixa ele do jeito que ele está, mesmo que passe um pouquinho para fora. Se você vê que vai rasgar, aí não tem jeito, dobra um pouquinho para dentro. Por exemplo, esse aqui é um A4, tem um A3. O A3 é desse tamanho. Então, essa sobra, com o tempo, se eu for guardar em algum lugar, for colocar dentro de uma pasta, sei lá, dentro de uma caixa, ele pode rasgar o externo. Então, por isso que você dobra essas partes que estão passando para dentro, tá? O externo. Recompor os documentos danificados antes de arquivá-los. Quando o documento ele se empresta, você coloca lá, você empresta um documento. Prestei esse documento para vocês. Aí esse documento volta com rasura. O cara arrebenta o meu documento, você que me pegou emprestado. Antes de eu devolver esse documento para onde ele estava, eu faço a pessoa dar um jeito. Olha, esse documento não pode voltar para lá. Ele foi danificado. Então a gente vai ter que dar uma solução antes de eu voltar com esse documento para lá. Porque ele tem que voltar do jeito que eu emprestei para vocês. Aí são elas.
Como que a gente vai fazer isso? É a pessoa que vai ter que dar um jeito. Ou pedir para uma cópia do original, não sei. Mas o arquivo danificado não pode voltar para lá. Bom? Diariamente, ao atualizar o seu arquivo, preste atenção. Antes. Centralizar os documentos antes de perfurá-los. Centralizar. Esse aqui eu quero ensinar você depois. O perfurador, eu não posso... Ele dá 2 piques, 2 buraquinhos, bem aqui, ó, no centro. Quando eu for arquivar o documento, eu não posso colocar de qualquer jeito. Eu tenho que colocar o perfurador para abrir 2 buraquinhos bem centralizados. A folha tem que estar bem centralizada no perfurador para que quando ele fure, fique certinho o buraco. E quando eu arquivo, a folha não fica uma folha assim, ó, uma para cima, outra para baixo, outra um pouco mais para baixo, outra para cima, não fiquem tão desorganizados. Quando eu perfurar, os arquivos têm que ser certinho, porque foi bem centralizado os furos. Aí mantenha o arquivo, onde eu estou, diariamente, ao atualizar o seu arquivo, preste atenção para ver se encontra documento. Lembrei. Toda vez que você pesquisar algum documento, se lembra que eu falei para vocês que o documento tem vida útil. Ele nasce, ele tem seu tempo de importância, ele morre muitas das vezes. Um pouquinho das vezes. É um documento que ele vai lá para a história, então ele tem que ficar definitivamente. Os documentos que são inúteis, eles só ficam ocupando espaço. Porque passou da data de validade dele, mas quando eu vou saber que o documento tem uma data de validade? Você não tem um número de controle desse documento? Geralmente se cria uma tabela, à parte, você coloca o número de documento e a data que você vai excluí-lo. Então sempre você está analisando essa tabelinha de documentos que serão excluídos futuramente. Então quando você achar o documento que deve ser excluído, você vai lá, eu tenho esse documento aqui que eu tenho que excluir. Ok, você vai pegar outro e você acaba vendo que esse estava lá, ocupando só espaço. Você vai lá e exclui. Tá bom? Diariamente, ok. Mantenha um arquivo atualizado, sem erros. Não arquive errado, porque está... acontece bastante e me dá raiva. Eu já briguei muito com assistente administrativo. O moleque quer ir embora, rápido. Eu dou esse arquivo para ele, ó. Arquiva esse documento para mim na pasta do Senai, que está na estante 3, na prateleira 2. E coloca ele na segunda fileira de pastas que está dentro da caixa. Ok? Ok. O que ele faz? Ele vai lá na pasta Senai, abre a pasta e joga o documento. Por quê? Ele está com pressa, a criança está com pressa. O que acontece? Depois, quando eu vou precisar desse documento, está tudo misturado, está tudo de qualquer jeito. Não faça nada com pressa. Por quê? Um documento bem guardado, ele economiza tempo na procura, tá bom? Ó, o tempo gasto para se arquivar é ganho ao procurar, tá bom? É uma frase que eu achei extremamente interessante. O tempo gasto ao se arquivar é o tempo ganho ao procurar. Por isso que eu crio muita pasta. Tá? Planeje a vida dos documentos no arquivo, eliminando os documentos com pouca importância. Transfira todos os documentos que perderem a sua utilidade e a atualidade, mas não o seu valor. Tem documentos que eles estão ocupando uma pasta. Suponhamos que a gente está... Sabe aquela sacolinha nossa? Tem documentos ali dentro que eles já perderam a utilidade, mas não o seu valor. Exemplo, a sua certidão de nascimento, ela perdeu a utilidade. Ela perdeu a utilidade. Você não usa mais ela. Ela não é muito útil. Mas o valor dela é muito grande. Ela é muito valiosa. Então, você tem que guardar ela em um outro local. Deixando aquele lugar antigo que você tinha arquivado para colocar outros lá dentro. Bom, outros documentos. Remoção dos documentos de um documento. Quando você... isso aqui é interessante. Vou pegar uma pastinha aqui. Isso aqui é uma pasta suspensa. O que é uma pasta suspensa? Ela tem um gavetão, ela tinha uns grampinhos aqui que eu colocava ela suspensa e dentro do gavetão ela ia ficar mais fácil para malear. Aí eu venho aqui dentro, eu tiro esse documento daqui. Tá vendo essa pastinha aqui? Eu tiro ela. Quando eu tirar ela, eu vou colocar um papel. Eu vou pegar um papel em branco. Pode ser como se fosse aquele marcador de texto, marcador de página de livro.
Vou colocar a hora que eu tirei, para quem eu emprestei e que dia que ele vai voltar. Eu vou colocar esse marcador, essa pasta, esse documento, no lugar onde estava esse documento que eu emprestei. Por quê? Essa pasta, ela tem uma sequência correta de documentos. Ó. Esse documento tem que vir primeiro, esse outro tem que vir depois, esse outro tem que vir depois e esse outro tem que vir depois. Quando eu tiro esse documento do meio, os dois vão ficar unidos. Correto? Esse e o primeiro aqui vão ficar unidos. Por quê? O documento que separava eles saiu do meio. Para que eu volte esse documento da onde que eu tirei, para o mesmo lugar onde que ele estava, eu coloco um bilhetinho para identificar aonde ele estava. É muito mais fácil para depois eu repor. A mesma coisa com pasta, tá bom? Eu agradeço a presença de vocês. Até mais.